Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Já começando o vídeo aqui com pedidos de desculpas aí, tô gravando vídeos do carro na correria, né? Hoje é meu aniversário, completando aí 40 anos de idade, né? Então peço aí a compreensão de vocês, mas o importante é trazer notícia, é trazer informação pra rapaziada, e é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra isso que a gente tá gravando esse vídeo. Tem muita notícia, tem muita informação pra gente abordar, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre a preparação, sobre o próximo jogo do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, né? O retorno da competição após 2 rodadas, né, de paralisação devido ali a toda a tragédia, né, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí sobre o clássico, sobre a partida contra o Flamengo nesse domingo no Maracanã às 4 horas da tarde, e também vamos falar sobre outros assuntos, né? Porque ontem teve reuniões importantes aí, na qual o Pedrinho participou juntamente com o Pedro Martins, executivo de futebol do Vasco, Lúcio Barbosa, CEO, e também com a participação do nosso treinador, o Álvaro Pacheco, né? Participando ali já ativamente do planejamento, né? Da reformulação que o Vasco deve ter na próxima janela de transferência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e também traremos atualizações sobre o mercado da bola, porque ontem quem abriu o jogo foi Richarlison, falou ali sobre o futuro dele, né? Foi realmente perguntado sobre a possibilidade de vestir a camisa do Vasco, então ele falou sobre isso. Também temos novidades aí sobre Felipe Coutinho, porque sabe quem tentou dar uma rasteira no Vasco aí na negociação do Coutinho, né? Da volta dele para casa? Flamengo e Botafogo. Então a gente vai explicar para vocês qual é a atual situação de momento aí, quando a gente vai poder comemorar a volta dele para casa, e também traremos aí atualizações sobre as situações de Thiago Alcântara, zagueiro Lianco, e também sobre o volante Souza, que chegou ontem ao Rio de Janeiro e essa semana pode ter uma reunião importante aí que pode selar, né, a volta dele para São Januário. Então um vídeo aí, como eu falei, recheado de informação, recheado de notícias para vocês. Mais uma vez, perdão, o vídeo tá no carro, vai ser um pouquinho tremido, mas como eu falei, o importante é você estar bem informado. E peço aí, né, aproveitando que hoje é meu aniversário, então vou pedir pra galera deixar seu like aí, deixar o joinha para poder ajudar o nosso canal. Você que é novo por aqui, você que tá chegando aqui pela primeira vez, vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro, fica o convite para você se inscrever no nosso canal. Lá embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, vem fazer parte da nossa família que não para de crescer. A gente está se aproximando aí da marca dos 500 mil, né? 500 mil de vascaínos aqui no nosso canal, e você está convidado para se juntar a essa família gigante. E quem puder colaborar ainda mais, tem 2 formas: compartilhando o vídeo com seus amigos, amigas vascaínos aí nos grupos de zap. Quem quiser também mandar para torcedor do outro time aí, não tem problema, porque os caras estão se tremendo de medo, sabendo que tem Coutinho voltando, possibilidade de chegar Thiago Alcântara. Então manda pra rapaziada aí, pra galera também entender que o Vasco vem forte na próxima janela. E a outra forma que você pode colaborar é, desde a semana passada a gente lançou aqui a campanha no nosso canal do Pix, né? Que a gente tá tentando fazer uma cobertura para vocês cada vez melhor, né? Cada vez mais forte, né? Indo a todos os jogos fora de casa, estando aí sempre no aeroporto, para sempre que algum jogador chegar ao Vasco, a gente está presente para poder entrevistar. Em todas as coletivas importantes a gente quer estar presente. Com a sua ajuda fica ainda mais fácil, né? Infelizmente o YouTube ele não tem ainda condições de cobrir todos os gastos do canal, né? A gente tem o Lineker que trabalha com a gente, tem o Edu que trabalha com a gente, tem toda a equipe também que faz a parte de capas, de audiovisual. Então quem puder doar qualquer valor, cara, 50 centavos, R$1, o que você achar que tem condições, o Pix do canal é esse aqui embaixo, esse é o número do Pix, e aqui em cima a gente vai deixar o QR Code para você que quiser doar através do QR Code também. Beleza? Combinado? Então bora começar o vídeo falando aí, né, do jogo, da preparação do Vasco, né, para encarar o Flamengo nesse próximo domingo, né? O Vasco que vai encarar o Flamengo, que ontem conseguiu a classificação aí para as 8ª de final da Copa Libertadores da América, né? Acabaram conseguindo uma vitória, então vem com moral, vem com confiança. A gente sabe que o time do Flamengo, né, apesar de ser o nosso maior rival, vive um momento, né, muitos anos muito positivo, né? Um elenco que já joga junto há muito tempo, com muitas peças ali tecnicamente falando, muito boas, né? Muito superiores ao atual elenco do Vasco, mas clássico, as coisas se equiparam, né? A gente lembra daquele último 4x4, né? Que a gente tinha no nosso time Ribamar, Danilo Boza, Ian Sassi, e mesmo assim a gente conseguiu bater de frente, conseguiu fazer um grande jogo e conseguiu, né, acabar saindo com resultado positivo. Então acredito que domingo o Vasco vai ter um time muito diferente do time que a gente vinha assistindo, né, sob o comando do Ramon Dias. Acredito que a estreia do Álvaro Pacheco
vai trazer uma intensidade, vai trazer aí um clima de competição dentro do elenco muito maior do que a gente via anteriormente, né? E a gente já antecipa um Vasco mais forte, né? Um Vasco ali com um jogo mais intenso aí a partir dessa volta do Campeonato Brasileiro. A gente deve ter mudanças no time titular, né? A gente deve ter aí a volta do Puma Rodrigues, né? Depois de muito tempo no banco de reservas, pode voltar ao time titular, e a gente pode ter também o Adson, né, jogando como dupla de ataque do Verratti. A gente deve ter um esquema de 3 zagueiros, né, voltando a ser utilizado. Então a provável escalação deve ser Léo Jardim no gol, na trio de zaga ali com Léo Pelé, nosso novo capitão, pela esquerda, João Vitor pela direita e o Maicon centralizado, meio de campo. A gente deve ter nas duas alas, pela esquerda Piton e pela direita o Puma Rodrigues, centralizados a gente deve ter ali o Hugo Moura ou o Galdames, o Sforza e o Dimitri Payet, e lá na frente a gente deve ter Adson e Verratti, ou o David e o Verratti, né? Ainda não está decidido quem será a dupla de ataque do nosso Pirata. Então essa expectativa, né? A gente está muito confiante que o Vasco vai conseguir sair com um grande resultado, né? Pular de 6 para 9 pontos na tabela, né? E que a gente possa aí seguir, né, com uma sequência forte, né? Teremos o Palmeiras na sequência do Brasileirão, e depois vamos encarar o Cruzeiro em São Januário, né? Então a sequência aí contra Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro com toda certeza não será das mais fáceis. E lembrar, rapaziada aí, né, que quiser fazer uma aposta, né, que quiser fazer uma fezinha na vitória do Vasco nesse jogo de domingo, a nossa parceira do canal, a Estrela Bet, ela tá dando aí uma aposta grátis que chega ali a R$10. Tudo que você tem que fazer é se cadastrar lá no site da Estrela Bet, né? Eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, né? Então é só você se cadastrar, automaticamente a Estrela Bet já vai te dar um bônus aí de R$10 para você começar as suas brincadeiras lá de forma consciente. E lembrando que qualquer valor que você depositar na Estrela Bet, eles multiplicam por 2, ou seja, se você fizer o seu cadastro, fizer lá um depósito, vamos dizer de R$50, na sua conta vão cair R$100 além dos R$10 de boas-vindas. Então corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link, faça o seu cadastro para garantir aí o seu bônus promocional, beleza? Bora falar agora sobre reuniões importantes que aconteceram ontem, né? Nós antecipamos para você isso desde domingo aqui no canal, né? Que o Pedrinho essa semana estaria presente lá na sede administrativa da Vasco SAF. Ontem ele esteve lá, teve uma reunião muito importante, primeiramente com o Lúcio Barbosa, e depois uma nova reunião ali também com a participação do Lúcio Barbosa, mas também com as participações do Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol do Vasco, e com o Álvaro Pacheco, né, o nosso treinador. E essas reuniões foram para começar já o mapeamento da próxima janela de transferências, né? A gente vem falando aqui, o Vasco ele vai forte ao mercado, vai fazer boas contratações, mas primeiramente a gente precisa dar uma enxugada no elenco, né? A gente precisa que alguns jogadores sejam desligados do atual grupo, né? Não só rescindindo contratos, mas também empréstimos, né? O Vasco deve aí tentar fazer com que jogadores que não estão sendo aproveitados e têm contratos vigentes com os clubes aí sejam recolocados aí em outros times aqui do Campeonato Brasileiro, ou de Série A, ou de Série B, ou de Série C. Então esse mapeamento começou ontem, o Pedrinho também tirou ali a oportunidade para também apresentar, né, alguns nomes que ele tem interesse, jogadores que ele quer tentar trazer para o Vasco, como por exemplo o Souza, né? O Souza é um pedido do Felipe Coutinho, né? Já entrando nesse assunto, né, de janela de transferências, o Souza chegou ontem ao Brasil, né? Ele que tem contrato em vigência lá na Turquia, né? Ele que tem um contrato de mais um ano no futebol turco, porém, como a gente vem antecipando aqui, o Coutinho, que está voltando para casa, pediu que o Souza pudesse voltar também, né? O Souza que já vem há muitos anos falando, né, desse sonho dele de voltar a jogar com a camisa do Vasco, né? Voltar a ter a oportunidade de reencontrar a torcida vascaína, e pode finalmente, né, ter chegado essa oportunidade. Tem duas coisas aí que podem atrapalhar o retorno do Souza para casa, né? A primeira delas é uma briga que ele tem, né, um desentendimento que ele tem com o Edmundo. O Edmundo é muito próximo do Pedrinho, mas parece que isso aí pode ser resolvido ali no bate-papo, né? Obviamente isso aí pode ser solucionado sem sombra de dúvidas aí numa reunião entre as três partes, né? O Souza, o Pedrinho e o Edmundo. E a outra questão é outro desentendimento que o Souza tem com o Zé Gabriel, jogador do atual elenco do Vasco, né? Então, mais uma situação aí
pouco complicada, mas acredito eu aí que tudo isso pode ser resolvido, né, amigavelmente, uma conversa aí para que o Souza possa retornar para casa, né? Como eu falei, é um pedido do Coutinho e a tendência é que ainda essa semana tem uma reunião, né? Tem aí um encontro do Pedrinho, do Pedro Martins e do Souza para quem sabe aí selar o retorno dele para São Januário. Vamos falar agora sobre justamente Felipe Coutinho, né? Porque, cara, falta muito pouco, né? Falta aí detalhes para que o Coutinho possa voltar para casa, né? O Coutinho aí que já está no Rio de Janeiro, já acertou, né, toda a questão da quebra contratual dele lá com o Aston Villa da Inglaterra, né? Faltando apenas algumas questões burocráticas, contratuais, né? Coisa de papelada lá na Inglaterra para que essa rescisão seja confirmada lá na Inglaterra, né, lá no Reino Unido. E aí, né, assim que a gente tiver a confirmação da quebra de contrato por lá, Coutinho já terá um contrato para ser assinado aqui com o Vasco da Gama, né? Ele deve fechar um contrato de 2 anos e meio até o final de 2026, com a prerrogativa ali, né, com a possibilidade de uma renovação automática por mais 1 ou 2 temporadas, caso as partes tenham interesse, né? O Coutinho que deve receber um salário ali de mais ou menos R$600 mil, obviamente terá bonificações, né, em questão de venda de camisa, patrocínios que ele possa atrair. Então provavelmente já na semana que vem a gente deve ter aí o Felipe Coutinho sendo anunciado, né? Inclusive, né, já existe dentro do clube associativo e dentro da Vasco SAF todo ali um cronograma para que esse anúncio oficial do Coutinho aconteça de uma forma muito bacana, né, que vai obviamente alavancar muita coisa, venda de camisa, sócio torcedor. A gente vai ter muito vascaíno aí querendo, né, voltar a acompanhar o Vasco mais perto, justamente pelo retorno do Coutinho para nossa casa. E agora falar sobre outras possibilidades, né? Porque ontem, ou na verdade anteontem, surgiu uma bomba, né? Que foi um Craque Neto, que tem um programa na Band Esporte, soltou que o Vasco estaria negociando uma possível vinda do Richarlison, né? Que é um craque, jogador de seleção brasileira, atualmente joga lá no Tottenham na Inglaterra. Porém, ontem, né, o próprio Richarlison veio a público e falou que não existe negociação, muito pelo contrário, né? Falou que ele quer jogar no futebol europeu na próxima temporada, ele está focado, ele quer, obviamente, jogar a próxima Copa do Mundo, e um retorno para o Brasil nesse momento, eu acho que não seria o ideal para a própria carreira do jogador, né? A Premier League é o maior campeonato do futebol mundial e, obviamente, ele estando por lá, ele consegue, né, ter uma atenção maior da mídia e, obviamente, uma atenção maior do Dorival Júnior, que é o treinador da seleção brasileira. Então, desconversada essa situação aí do Richarlison no Vasco, nesse momento realmente não irá acontecer, apesar dele ser vascaíno, torcer pro Vasco e querer um dia vestir a camisa do Gigante da Colina, não será nessa janela de transferências que a gente tem lá pela frente agora no mês de junho. E agora, trazer novidades aí sobre outros 2 jogadores que também interessam ao Vasco. Primeiro, zagueiro Lianco, né? A situação do Lianco é muito simples. Ele pertence ao Southampton, né, clube inglês. Ele estava emprestado ao Al Garrafa, que é o clube lá dos Emirados Árabes, porém o Southampton só tem mais 1 ano de contrato com o zagueiro. Ele foi oferecido ao Vasco. Nesse momento o nome do Lianco está sendo analisado ali pelo perfil ali dos comandantes do futebol, o Álvaro Pacheco, nosso treinador, Pedro Martins, o diretor executivo, para quem sabe o Vasco formalizar uma proposta. Ainda não é certo, né? Um jogador que hoje está avaliado ali em cerca de 2 milhões de euros, porém a multa rescisória dele lá na Inglaterra é de 4 milhões de euros. O Vasco não vai pagar esse valor, né? O jogador já tem 27 anos. A tendência é que, se o Vasco chegar a fazer uma proposta, a proposta seja ou de um empréstimo até o final do ano, com a opção de comprá-lo, né, com valor estipulado, ou o Vasco realmente fazer uma proposta de compra ali por um valor um pouco abaixo, de repente 1 milhão, 1,5 milhão de euros ali, pagando de uma forma parcelada. Mas Lianco é um bom jogador, sem sombra de dúvidas. Chegando no Vasco hoje, assumiria ali a vaga de titular, jogando como líbero, né, jogando centralizado ali no miolo da zaga. E a situação do Thiago Alcântara, cara, a situação do Thiago Alcântara é uma negociação muito complexa, né, um jogador de 33 anos, que, porra, é multicampeão por onde passou, ganhou títulos no Barcelona, títulos no Bayern de Munique, jogou agora recentemente no gigante da Inglaterra, que é o Liverpool, e ele tá livre no mercado, tá? O Vasco fez um contato, né? O Pedrinho e o Felipe ligaram pro Mazinho, né? Tiveram uma reunião com o Mazinho, que é o pai do Thiago Alcântara, e o Mazinho tem, né, um histórico com o Vasco, foi campeão brasileiro vestindo a camisa do Vasco em 89, né? Então tem essa questão de afeto, de carinho, de respeito pela instituição. Porém, o filho dele, o Thiago Alcântara, deixou claro que hoje
a prioridade dele é seguir na Europa, né? Seguir ali num grande clube europeu. Então, caso o Thiago Alcântara receba uma proposta, né? Uma proposta atrativa de um grande clube da Europa, Inglaterra, Espanha, Portugal, Itália, França, ele deve continuar por lá. Caso isso não aconteça, o Mazinho, né, que é o pai dele e agente, né, e empresário do filho, né, do Thiago Alcântara, deixou claro que em caso de uma vinda para o futebol brasileiro, o Vasco é a prioridade, né? Apesar do interesse do Palmeiras e do Flamengo, ele vai dar prioridade numa negociação com o Vasco da Gama, mas como eu falei, uma negociação complexa, difícil, que realmente aí vai demandar muito esforço para que o Vasco consiga trazer esse craque Thiago Alcântara para vestir a camisa vascaína. Imaginem vocês, né? Um meio de campo ali, um Coutinho, Dimitri Payet, Thiago Alcântara, sem sombras de dúvida, seria o melhor meio campo aí do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Então essas são as atualizações de hoje. Provavelmente no decorrer do dia de hoje aí, a gente deve ter mais novidades, né? A gente deve ter mais algumas coisas acontecendo. Então fiquem ligados que por volta ali das 4, 5 da tarde, a gente vai trazer para vocês a segunda edição aqui com tudo o que acontecer. E mais uma vez convidar você, vascaíno, que não é inscrito no canal, que não segue a gente, para se inscrever lá embaixo, pedir pra galera deixar o joinha no vídeo e quem puder dar aquela moral também fazendo uma doação no nosso Pix. O número tá aqui, ó, logo aqui embaixo. Qualquer valor é super bem-vindo. Beleza? Tamo junto, curti meu aniversário agora, vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu, tamo junto.